Hoje, Que Delícia Show traz Jussara Calmon e Fábio Fabrício. Jussara Calmon, muito prazer. Muito prazer. Esse é o nome do livro que Fábio Fabrício escreveu. Então vamos começar com Jussara. O que te leva a escrever um livro? Jussara Calmon, muito prazer. Eu já tinha essa ideia há muitos anos na minha cabeça. Eu queria contar, na realidade, a história da minha mãe, que eu sou de família de circo, então eu gostaria de contar um pouco da história dela. Aí juntei as duas coisas. E eu, morando na Noruega já há 10 anos, eu ficava muito tempo livre, sem fazer nada. Morei numa ilha de 250 pessoas, praticamente isolada. Então, melhor que isso para pensar não existe. Então foi por aí que surgiu. Foi o próximo passo. O próximo passo foi conhecer o Fábio Fabrício, porque eu já conhecia de nome, já tinha acabado de fazer o livro da Glória Pires, 40 anos de Glória, junto com o Eduardo Nassif. Então eu pensei nele e o que a gente fez? Então dei um depoimento, fui relembrando as coisas do passado, que foi bem difícil para mim, e passando para ele, junto com a Sônia Barbosa, que foi a colaboradora, e aí a gente mandou brasa, o livro está aí prontinho. E então, Fábio, como é que foi essa junção, né, sua com a Jussara? Como é que vocês se encontraram, se conheceram? Ou como é que foi esse trabalho? Nós nos conhecemos através do editor, né, o Giostre, do livro da Jussara. Que, aliás, Que Delícia Show já entrevistou. E aí vocês conhecem. Ele sabia do interesse da Jussara de fazer um livro e sabia que eu estava trabalhando com a biografia, eu tinha acabado de lançar a biografia da Glória Pires, né? E ele nos apresentou no jantar. E nós conversamos, eu e a Jussara, eu achei interessante a ideia dela, né, de comemorar os 30 anos do cinema no Brasil, o cinema popular. Ela protagonizou o primeiro filme erótico nacional, né, e a Jussara tem toda uma carreira dentro do teatro de revista, com a novela também, do carnaval, né, das divas do carnaval dos anos 80. Eu achei interessante a história, né, de uma brasileira que vive num outro país totalmente diferente, há 10 anos, lutando para se adaptar. E começamos a fazer o livro. E eu sei que a Jussara, né, mora na Noruega, mas como vocês faziam? Ela veio para o Brasil para escrever com você, vocês falavam pela internet, como é que foi esse encontro real, né? A Jussara, no mínimo 2 vezes ao ano ela está aqui, né? Pro final de ano, para as férias no meio do ano e no começo do ano, porque ela dá aula lá, então ela aproveita e vem para cá, ela tem casa aqui, ela tem família, né, no Brasil. E aí nesses encontros nós aproveitamos o máximo possível. E também lá, né, hoje com a internet, Skype, e-mail, né? Então era um grande vale tudo, na verdade. Então bate-bola aqui. Jussara, muito bem, aí na sequência você encontrou com o Fábio, começou a falar sobre a sua vida. Então agora fala, porque ele achou um pouco sobre a sua vida. O que você tem escrito dentro desse livro que está fazendo muito sucesso. Vamos botar um pouco aqui para todo mundo ver. Pois é, como eu falei no início, o livro ele começa contando a história da minha mãe no circo, como a minha mãe foi parar no circo. Minha mãe era uma autodidata, adorava cantar, fazer música, contorcionista, enfim. O Fábio pode falar melhor, porque na realidade eu tenho uma história de vida. Esse livro tem muitas pessoas que falam, você foi uma guerreira. Então o livro é o seguinte, não fala só dos 30 anos do cinema erótico do Brasil, não fala só do teatro de revista, a volta do teatro rebolado, não. Ele tem uma história de vida, que foi a minha história, que aos 14 anos eu perdi minha virgindade, fui leiloada num cabaré, eu com 14 anos de idade. Ele fala da ditadura, da época que eu fui presa. E tem várias coisas interessantes, tem pessoas que devoram o livro. E esse livro também a gente está pensando agora em fazer um roteiro para cinema. É isso que eu tô pensando. Na hora que ela começou a falar agora de leiloada, me remeteu tanto Fellini, me remeteu tanto ao Nordeste. No cinema nacional também. Também sabe aquelas coisas que você lê, aqueles livros do Nordeste, ou Jorge Amado, muito Jorge Amado, né? Agora Centenário, que fala sobre aquelas meninas que vão pro cabaré e aí, né, são leiloadas. Isso acontece mesmo no interior do Brasil. Então agora eu vou levar pro Fábio. Você falou pra ele falar mais, então fala um pouco da vida da Jussara. É até interessante o que você está falando, porque eu fiz o livro justamente dividido em subcapítulos. Cada capítulo tem subcapítulos, pensando já numa forma de roteiro, né? Como se cada história fosse uma cena, ou cada cena fosse uma história.
A história da Jussara é uma história muito interessante porque é uma história não é uma história de sobrevivência só, é uma história também de conquista, de sucesso, né? Devido à história dela de vida. Ela nasceu numa favela, ela não podia contar com a ajuda dos pais, ela foi desde babá, empregada doméstica, a parar no bordel, onde a virgindade foi leiloada, como ela disse, e de repente ela veio para o grande métier artístico do Rio de Janeiro, né? E numa época que era muito difícil ser artista, ela falava que era de uma época que a mulher artista, ela sofria preconceito, não era bonito, né? E a Jussara tem essa história, ela chegou numa época muito difícil da ditadura, ela passou pela ditadura no Brasil, né? Ela teve até umas histórias engraçadas, porque no meio de tudo sempre se ficava aquela coisa da sedução, que ela tem muito, né? Que eu sempre achei a Jussara uma mulher muito sedutora. E para chegar até onde ela chegou, como exemplo de vida e também na carreira, né? Com toda a bagagem que ela tem, porque até morando na Europa, a Jussara faz um trabalho lá de divulgação da cultura nacional, do samba, ensinar a dançar o samba. Então lá ela está divulgando a nossa cultura. Que legal. Só um preâmbulo aqui. O que você faz lá agora? Você falou que ele falou que você dá aula. Aula de quê? Não, eu trabalho pro Estado, lá dou aula de dança para criança. Olha que legal. E tem um grupo de show de samba que mostra um pouco da nossa cultura brasileira. Exatamente, E os noruegueses devem ficar doidos, né? Ficam doidos. A gente pega a brasileirada que tá lá, as meninas, as pessoas, e fizemos um grupo e eu sou dona desse grupo. Lindo, que legal, muito legal. E você é um tipo exótico, bonita, né? E eles lá são muito claros, muito louros, né? De olhos claros. Deve ser uma coisa muito diferente, né? É um contraste. A gente faz shows agora na época do verão, né? São os festivais que tem na Europa. E realmente é um contraste, assim, aqueles loirões lá de olhos azuis, vendo as mulatas sambando. Ficam doidos. Ficam doidos, Apesar que, engraçado, a Noruega é um país meio conservador ainda em relação a tudo. E estão descobrindo o Brasil agora, né? Porque quando eu cheguei há 10 anos atrás, eles não sabiam. Tanto é que eu tive que aprender a contar a história do samba, da onde veio o samba, como é feito o carnaval, que eles pensavam que a gente ia pra avenida, botava uma roupazinha e sambava. Não, tem toda uma escola de samba, né? É uma história. Pra fazer um enredo, a pessoa tem que ter uma cultura impressionante. E emprego, é uma coisa que gera emprego, que começa em abril e vai até fevereiro, né? Então eu tive que aprender isso tudo para explicar para eles como é que é feito. Hoje eles já sabem muito sobre o nosso carnaval e a nossa história mesmo do Brasil. Que legal, vem cá. O que você acha dela ser a nossa embaixadora do Brasil lá na Noruega, né? Olha, a Jussara, ela já foi vice-presidente do Retiro dos Artistas, ela já ganhou, já foi coroada como Rainha das Atrizes em 87, tem até o depoimento do Chico Anísio aqui na contracapa, então acho que não está muito longe disso, não. De repente, a nossa embaixadora na Noruega, por que não? Quem divulga a cultura de um país transforma no embaixador, no cônsul honorário, por que não, né? Pois aí, tem que sobrar pra mim, né? Bom. Mas é isso aí. Mas vem cá, vamos só voltar mais um pouquinho. Aí, quer dizer, ela teve essa história de vida inicial, né? Que foi uma coisa forte, né? Uma coisa bonita até, né? A gente tá vendo ela que maravilhosa, essa história toda de inspiração. E depois? Aí depois ela saiu daquela situação, né? De pobreza e tal, e veio pro Rio. E aqui no Rio, o que aconteceu mais com ela pra chegar onde ela chegou? Tudo aconteceu com ela no Rio de Janeiro. A Jussara tinha um namorado que era um traficante, ela não sabia. Era um cara que jogava sujo, né, na jogatina, e ela acabou sendo presa por causa disso, né? Porque ela morava com um cara, e até ela conseguir provar a inocência. Ela teve que ser amante do coronel na ditadura para poder sair da ditadura, né? Onde eu falei que a sedução dela sempre ajudou por esse ponto. Só que a Jussara tem um aspecto interessante, porque nunca foi nada muito programado. Ela queria ser artista, e ponto. Ela não sabia como ser artista, mas ela queria ser. E ela sabia que tinha que estar no Rio para ser artista, que era aqui que as coisas aconteciam. Então o objetivo dela era vir para o Rio. Uma vez chegando aqui, ela se meteu em todas as enrascadas que você podia imaginar, até parar em Friburgo. Mas ela soube sair disso e soube seguir o seu caminho, fazer as escolas de teatro, né? Começou como modelo que conduziu ao carnaval. Porque a carreira da Jussara tem uma coisa muito atípica, que ela começou, ela começou no carnaval, né? Foi o carnaval que divulgou a Jussara. Do carnaval
carnaval ela foi pro teatro, pro cinema, do cinema que ela foi pro teatro e pra televisão. Pô, querido, mas quando a pessoa é artista, o caminho que ela faz não importa. Importa que ela tá fazendo o que ela quer, a arte, né? A profissão, não importa se ela vai de um pro outro. É porque hoje em dia todo mundo começa no teatro, vai pra televisão, né? Exatamente. Depois O pro cinema cinema. normalmente é o último, É é o o último, auge, né? né? Ela foi ao Ela já contrário. começou no auge ali. Mas graças a Deus, que ótimo, né? Que bom, então, quer dizer, e é uma história bonita. E aí você vem ao Rio nesse momento pra divulgar seu livro. Estou aqui para divulgar, já lançamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí tem vários lançamentos ainda para ser feito. Inclusive na Noruega também. Na Noruega a gente vai fazer através da Embaixada do Brasil em Oslo. Mas você vai traduzir o livro? Como é que vai ser? Vai continuar em português? Brasileiros lá. Ah, pros brasileiros? Para os Pra latinos, comunidade né? brasileira. Comunidade latina e Brasil, enfim. E vamos fazer um lançamento junto com a Embaixada. E aqui também, vamos fazer em Vitória, vamos fazer, tem várias coisas acontecendo e eu nem sei se eu vou embora, porque é Nossa. tanta coisa, tantos convites. Ontem eu estava em casa, você me ligou, entendi. Então, é muita coisa acontecendo com o lançamento desse livro e eu acho que eu vou ficando. Que bom. Sara, parabéns. Que bom. Parabéns, é uma história, você tem que fazer um filme, já pensou em fazer um roteiro? Todos, e eu tenho muita gente que é do cinema, né? Então, pois é. O Fábio falou, eu comecei no cinema. Então, lógico, tem os contatos, né? Então, mas por isso é importante eu estar no Brasil nesse momento. Entendi. Porque as coisas estão começando a acontecer, estão lendo meu livro, tem pessoas que disseram, eu li duas noites. Olha, Eu quero conversar com você, pessoas querendo conversar, discutir como bom. é que você venceu isso, como foi isso, que loucura que foi tua vida e querendo saber mais da minha vida. É o seguinte, a minha vida não foi só flores, não. Eu sempre, como o Fábio falou, eu lutei muito para chegar onde eu cheguei. Eu sempre fiz cursos, eu fiz curso com Jaime Barcelos, eu fiz Socila. Então eu sempre procurei me chegar... Aprimorar, né? Aprimorar a palavra. E lembro grandes pessoas em teatro, Colé, Nick Nicola, Grande Otelo, Bom. Anquito, Henriqueta Brieba, enfim, eu tive uma escola maravilhosa. Na prática, né? E me preparei, Que exatamente, bom. na prática. Na prática e você pegou a bagagem. Poxa, muito bom, olha, um prazer fazer uma entrevista. Vou te agradecer aqui ao Fábio. Nós agradecemos. Obrigado a você. Obrigada, desejo boa sorte, que você continue com esse livro, que se transforme num filme, entendeu? E que isso vá adiante, seriado, não, hoje em dia, né? Seja o primeiro de uma série que vem por aí e que tudo dê certo pra você, que tudo dê certo pra você, e que essa parceria continue junto por muito tempo. Eu que agradeço. Eu agradeço e ó, que delícia. Agradecer ao nosso diretor Eduardo Guevara, do Que Delícia Show, que tá, né, nos dando essa força. Que e tal. delícia show! Muito prazer. Muito prazer.